Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero meditar num texto sagrado que se encontra no livro de João 8, versículo de número 36, que nos diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar nesse texto, nesse versículo. Eu quero trazer algo importante para a nossa vida espiritual e material. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer, baseado neste versículo, eu quero trazer um tema baseado nesse versículo para a nossa reflexão neste momento. E o tema é este: o libertador dos escravos do pecado. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso libertador. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse tema eu quero trazer 2 pontos para a nossa meditação. Que o primeiro ponto é: Jesus Cristo é o libertador do mundo. E o segundo ponto é: Jesus Cristo é o libertador dos escravos do pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele declara a sua autoridade como libertador dos escravos do pecado. Jesus Cristo é o libertador dos oprimidos. O homem só se torna livre, louvado seja o nome do Senhor, quando é liberto por Cristo. O homem não tem força para se libertar sozinho. Somente Cristo pode libertar verdadeiramente o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto: Jesus Cristo é o libertador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o libertador da humanidade. Em Isaías, capítulo de número 61, o versículo de número 1 ao versículo de número 2, o profeta Isaías já profetizando sobre a missão libertadora do Filho de Deus. Ele diz na sua palavra, Isaías 61, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 61, 2 versículos que fala muito ao nosso coração, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4 e o versículo 18 e o versículo 19, Jesus Cristo assumiu a sua missão libertadora, dizendo: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2, após ser libertados várias vezes dos seus inimigos, Davi reconheceu o Senhor como seu libertador. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra, no versículo 2 do capítulo 22 de 2 Samuel: O Senhor é o meu rochedo
e o meu lugar forte e o meu libertador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 26, Paulo cita uma profecia de Isaías dizendo: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto para a nossa reflexão é: Jesus Cristo é o libertador dos escravos do pecado. Glória a Deus. Somente Jesus Cristo, somente Ele tem autoridade para libertar o homem do pecado, porque Ele venceu o pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João escreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E em Romanos capítulo 6, versículo 18, a Bíblia afirma: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gálatas capítulo 5, o versículo 1, a palavra de Deus afirma que: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 8, no versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. O homem só consegue se libertar quando conhece a Jesus, quando conhece a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão enganadas com as suas ações, achando que de qualquer forma, de qualquer maneira, vão para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia é quem nos afirma, a Bíblia é quem nos garante que quando Jesus nos liberta, quando nós conhecemos a verdade, que somos libertados por Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que nós iremos para o céu, quando nós somos libertos do pecado, quando deixamos Deus trabalhar em nossa vida e tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que acham que por fazer a bondade ao próximo, acha que está de bom tamanho para ele. Acha que vai para o céu só porque é bom, porque eu faço bem, mas continua praticando o pecado, continua adulterando, continua se prostituindo, continua nas drogas, continua, louvado seja o nome do Senhor, continua fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pessoas assim não vão para o céu, porque para ir para o céu tem que se santificar, tem que se separado, tem que buscar a presença de Deus, buscar a libertação das ações. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que deixar a velha vida, o velho homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que confessar a Cristo como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que deixar Jesus mudar a vida. Tem que, louvado seja o nome do Senhor, abandonar tudo, deixar tudo, a prática do pecado, deixar tudo, a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o libertador do homem.
é o libertador do domínio de Satanás. Jesus Cristo é o libertador da escravidão, do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o libertador do inimigo opressor. Ele veio para libertar os cativos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo 38, louvado seja o nome do Senhor, ele nos fala de uma maneira gloriosa. Atos 10 e o versículo de número 38, que nos fala ao seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo 20 e 22, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele também nos fala a respeito também de libertação, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 11, e o versículo 20 e o 22 ao 22, que diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda a arma a sua casa, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar grandes oportunidades para que você venha se libertar e venha andar com Jesus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.